Boa noite. Pode falar, Sérgio. O Evangelho da Noite está no livro de João, no capítulo 2. As bodas em Canaã da Galileia. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei-a de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o vinho bom. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele e sua mãe. A passagem é sobre as bodas de Caná, não é Canaã. Ah, é? Caná é um vilarejo ao norte da Galileia, onde estava sendo realizado um casamento, as bodas de Caná. E essa passagem só está no Evangelho de João. Nós não encontramos ela em nenhum outro. E João, ele tinha um jeito meio... ele era muito mais simbólico do que os outros. As passagens dele são únicas e são cheias de simbologia. Ele tinha uma coisa com aquele ocultismo, com o gnosticismo, com aquelas coisas herméticas, né? Ele gostava muito disso. Isso está muito claro, por exemplo, se a gente pegar o Apocalipse de João, aquilo não pode ser lido como um ensaio, né? Aquilo tem que ser lido como um livro místico, cheio de símbolos e significados, que precisa, né, fazer uma conversão de tudo. E as bodas de Caná é uma coisa muito interessante. A princípio, a gente viu o que é esse casamento. Jesus chega no casamento, a mãe dele falava: acabou o vinho. Então tem 6 talhas lá de água, coloca de água, a talha de pedra, coloca água e transforma elas em vinho. Aí o mestre-sala fala para você: deixar o vinho melhor para o final. Acabou a história. Né? Se a gente for olhar, a grosso modo, o que a narrativa quer dizer, é isso. Mas aí, o que a gente tem que fazer? Uma investigação. Tentar entender por que esse texto está nos livros sagrados, o que esconde, qual o significado que se esconde por trás de tudo isso, que esse casamento, que esse noivo, que esse vinho, que essa água, o que essa talha de pedra, o que cada elemento dessa história, o que representa isso? E qual o ensinamento para a nossa vida que a gente pode extrair disso? Então, vejam, foi a primeira missão de Jesus, o primeiro milagre de Jesus, vamos dizer assim. E logo que ele foi batizado, foi levado ao deserto por um anjo, para passar pelas tentações e tal, já foi levado para esse casamento. Ele, a mãe dele e os discípulos foram a esse casamento. E, numa certa altura desse casamento, a mãe dele fala: o vinho acabou. Foi uma afirmação meio retórica, né? Cutucando ele. Ele disse: mulher, você sabe que não é chegada a minha hora. Isso não é desrespeito, viu, gente? Quando ele diz mulher, não é uma forma desrespeitosa de tratar a mãe. Pelo contrário, na época, era como se dissesse senhora. Né?
não é chegada a minha hora. Então, eles usavam essa expressão mesmo. A exegese de todo esse texto mostra que realmente era comum essa expressão, dizer de forma respeitosa, chamar de mulher era uma forma respeitosa. E você sabe que não é chegada a minha hora. Mas fazer o quê, né? Já que estou sendo cutucado aqui para resolver esse BO, vamos resolver esse BO. Aí ela fala para os empregados, olha, faça tudo o que ele está dizendo aí, que o homem sabe o que faz. Aí ele falou, pega aquelas 6 talhas de pedra, olha só, 6 talhas de pedra. Para que seriam as talhas de pedra em Israel, dentro daquela tradição judaica? Qual o significado dessas talhas de pedra? Por que elas eram importantes? Porque a pedra é um tipo de material sagrado que não contamina a água, diferente do barro e de outros materiais. Então, a pedra era diferente. Então, eles usavam as talhas de pedra para colocar água e essa água ser usada em rituais de purificação. Isso fazia parte, né, dos rituais judaicos. Então, pega aquelas talhas de pedra e encha de água. E eles fizeram isso. Encheram cada talha de 100 litros de água, colocando água lá. E depois levaram essas talhas de pedra para o mestre de cerimônia, e essa água havia se transformado em vinho. Bom, e essa água havia se transformado em vinho. E aí o mestre Sala, que era né, o mordomo, o chefe, todos, que cuidava de todos os protocolos. É curioso que, veja só, por que ele resolveu transformar a água em vinho? Ele queria embebedar mais as pessoas. A gente tem que entrar dentro do contexto para entender isso. Os casamentos em Israel, dentro da tradição judaica, eles demoravam às vezes dias. Eram cheios de rituais. Convidavam-se todos os parentes, amigos, vizinhos, até viajantes que participavam dessas festas. Então, o pai da noiva ou do noivo, alguém tinha que bancar aquilo e não deixar faltar nada. Então, eles faziam reservas, marcavam com muita antecedência os casamentos para promover esse ritual de uma forma a honrar todos que fossem participar disso. Então, deixar faltar alguma coisa seria uma desonra. E em alguns casos, as leis lá eram tão rígidas que, em alguns casos, essas pessoas elas sentiam-se ofendidas e isso acabava em juízo. Fui numa festa, acabou o vinho. O que era isso? É verdade. Se ia parar no juiz. Vejam só como que eram as coisas antigamente, né, naquela época. Tudo se resolvia em juízo, né? Então, Jesus, vendo aquele constrangimento, falou, puxa vida, eu não posso deixar acontecer isso no nome da festa, sabe? Talvez ele tenha feito a previsão errada, acabou muito cedo, então vou ter que resolver isso. Muito bem, transformou a água em vinho, e aí o mestre Sala diz, olha, todas as festas que eu participo, as pessoas servem um vinho bom no começo, depois está todo mundo bêbado. Aí que eles jogam um vinho ruim, que aí ninguém vai saber mais nada, não vai apreciar mais nada, vai querer só chapar o corpo e acabou. Né? Fim da história. O que essa água representa? Quando Jesus encontra-se com Nicodemos, ele diz que é preciso renascer da água e do Espírito, não é isso? Eu preciso nascer de novo. Mas como que eu vou nascer de novo? Se você não renascer da água e do Espírito, você não vai conhecer a vida eterna. A água, gente, representa a vida material, não a vida espiritual.
Os antigos tinham a plena convicção de que toda a vida vinha da água. E eles não estavam errados. Que esse planeta, as primeiras formas vivas vieram de fato da água. Até que elas saíram da água e foram para a Terra. Então, o homem, a água representa a fonte da vida material, a vida do corpo. Não é isso? Quando se fala em 6 talhas, olha que significado interessante. O 7 é o número da perfeição dentro da Cabala, dentro do judaísmo. Mas tinham 6 talhas, não tinham 7 talhas. Então faltava alguma coisa ali. Essas 6 talhas representam aquele povo, representa todos nós, no estágio em que nós estamos, estagnados, querendo alcançar, subir esse degrau da perfeição, mas estamos ali presos, ainda nesse número 6, nesse número da inadequação, nesse número ainda de quem ainda não alcançou, de quem tem vontade de chegar no 7, mas está ali ainda. Esse é o nosso estado. A gente luta contra as nossas inclinações, contra as nossas tendências, a gente quer melhorar, mas no nada a gente está cometendo os mesmos erros, a gente está de novo se sentindo culpado, a gente está de novo angustiado, com remorso, a gente de novo está com aquele diálogo interno negativo, dizendo-se para si mesmo: eu sou incapaz, eu sou fraco, isso não é para mim, eu não consigo, reforçando essa ideia de que você não consegue chegar naquele estágio. Então, quem transformou essa água, que representa nós, que está nesse estágio 6, das 6 talhas, quem transformou isso para o estágio superior? Quem pode colocar a gente nesse estágio? Quem pode promover essa transformação da nossa água em vinho? Senão o próprio Jesus. Não foi o próprio Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então, Jesus representa o quê? Representa uma transformação de cada um de nós. Quando nós deixamos esse estágio em que estamos nos debatendo com as nossas dificuldades, com as nossas fragilidades, e alcançamos esse estágio de consciência, de perfeição. Isso não está distante de nós. Ele veio com esse propósito. Ele veio com esse propósito transformador. E o único elemento que falta colocar nessa água, para que essa água se transforme, para que essa água se transforme da água para o vinho, que nós possamos nos transformar da água para o vinho, é o elemento que ele trouxe. E qual é esse elemento? Não, gente. Hã? Não é possível. Hã? É o amor, gente, por favor. Vocês ficam constrangidos quando eu faço essa pergunta. Eu tenho certeza que todos vocês sabem que é isso. Né? Então, falta na gente isso. Falta essa questão desse elemento transformador, que vai fazer a gente elevar o nosso padrão, nós alcançarmos um nível de perfeição. E como é que a gente aplica o amor na nossa vida? Hã? Começa com a gente, não é isso? Começa com a relação que a gente tem consigo mesmo. Que normalmente não há uma relação amorosa. Ninguém consegue olhar para dentro de si e gostar do que vê. Todos olham e desmerecem, desqualificam, acham que eu não sou grande coisa, acho que eu não valho tudo isso, acho que no meu caso eu não tenho jeito. A nossa mente, ela cria essas divisões, cria um outro eu que fica apontando o dedo. Você é uma porcaria. Quem você pensa que é? Você vai ficar aí do jeito que você está. E a gente dá ouvido, a gente acredita. A gente acredita nessas vozes interiores que conspiram contra a gente. Essas vozes interiores, elas têm ascendência sobre nós, infelizmente. A gente acredita em tudo que elas dizem. A gente só não entende que elas são ilusórias. A gente só não entende que elas não existem. A gente só não entende que são construções mentais.
nossas, que estão vivas em função do crédito que nós demos a elas. E o mesmo crédito que nós demos a elas é que elas não têm fortes. E quanto maior o crédito, mais fortes elas são. Portanto, só o descrédito, só a descrença, só mudar, né, esse programa de crenças que você constrói, né, e principalmente com relação a si mesmo, é que você vai conseguir. Porque se você não resolver os problemas internos, se você não se reconciliar consigo mesmo, se você não olhar para si de uma outra forma, você não vai conseguir olhar para fora, para o mundo, de uma outra forma. Se você não se amar, você não vai conseguir amar ninguém. Se você não se aceitar, você não vai conseguir aceitar ninguém. Se você não se aprovar, você não vai conseguir aprovar ninguém. Então, tudo começa através de um processo de reconciliação, de desconstrução de crenças negativas, de um relacionamento doente que você tem consigo mesmo, né? Isso só é possível através do perdão, através da aceitação. Porque o que nós estamos aqui? A gente está aqui apenas para desconstruir tudo aquilo que está dentro da gente, atrapalhando o nosso progresso. E essa desconstrução só é possível com o amor. Porque quando você olha para dentro de si com amor, você olha com outros olhos. Pô, eu fiz aquilo, mas também era a única coisa que eu podia fazer na época, meu entendimento era aquele, minha visão de mundo era pequena, eu era inocente em determinados aspectos. Então você começa a procurar atenuantes ali para não ficar se julgando de uma forma, né, tão excessiva. Aí você olha para dentro de si, pô, eu não sabia dizer aquelas coisas, disso e tal, não sabia fazer aquilo, mas hoje eu sei, não tinha aquela compreensão, mas hoje eu tenho. Então, aquilo foi um estágio de aprendizado. Você olha para você não como, sabe, como algo repugnante, mas como um garoto, alguém que estava no processo de aprendizagem e que é tudo ok, agia de acordo com o entendimento que tinha. Então, a gente precisa mudar essa relação que a gente tem consigo mesmo. Esse é o primeiro passo. E esse é o passo que vai transformar a nossa natureza. A nossa natureza hoje, que é água, para que ela se transforme em vinho, ela precisa passar por um processo de reconciliação, de avaliação. O que eu olho no espelho não está legal, não gostaria de ser assim. Por quê? Porque disseram para você que o modelo perfeito é aquele, você tem que seguir aquele modelo, você tem que seguir aquele padrão, você tem que estar ajustado às expectativas que as pessoas construíram de você, ou aos padrões externos. Então, você está sempre, o tempo todo, tentando se ajustar ao mundo, às pessoas, tentando corresponder às expectativas, está sempre abrindo mão de você mesmo. Então, se você não olhar para dentro de si e dizer, eu não preciso de mais nada, eu já sou tudo que eu preciso ser, eu já tenho tudo que eu preciso ter, eu não preciso de mais nada além do que eu vivo aqui e agora. Se você não começar a transformar, a desconstruir sonhos, metas, desejos, essas coisas que nos escravizam, são essas coisas que nos trazem sofrimento, angústia, apego. Apego é uma coisa horrível. Nós somos apegados a muitas coisas. Nós somos apegados a pessoas, somos apegados a ideias, a conceitos, a tradições, né? Aquilo que meu pai falou, aquilo que o padre falou. Eu sou tão apegado àquilo, aquilo para mim é uma verdade absoluta. Então, se você não começar a se desapegar de tudo, desaprender, abrir espaço, você não vai conseguir. Aquilo que a gente viu no vídeo, você viu coisa interessante? A mente é como uma xícara. Você pode lutar para esvaziar essa xícara. Você vai esvaziar, mas essa mente vai encher de novo, porque é da natureza dela. A natureza da mente é puxar informações e ir construindo as coisas.
ela trabalha com construtos mentais. Então, você, me livrei disso. Mas a xícara está lá. Ela vai construir outras coisas. Então, o que Roussin fala? Você tem que quebrar essa xícara. Não basta esvaziar ela. Então, a mente é uma coisa que ela precisa ser... a gente não pode ser escravo da nossa mente. A gente tem que ter domínio sobre ela. E o domínio sobre a mente, ela passa por um processo de amadurecimento, de desenvolvimento de consciência, de entendimento da sua verdadeira natureza, sabe? Daquilo que é real, daquilo que é ilusório. A gente tem que desenvolver a capacidade de fazer essas distinções, porque a gente está mergulhado dentro de um oceano de ilusões, de coisas que vêm de fora, de coisas que existem dentro da gente, e a gente é conduzido por essas ondas, é conduzido por essas forças, e a gente trata isso como realidade. Então, esse é o estágio que a gente está. Isso só vai ser possível quando você desenvolver a capacidade de dominar a sua mente. Então, é importante silêncio, é importante a meditação, é importante buscar quem é aquele que está testemunhando esses pensamentos. Não os pensamentos em si. Os pensamentos acontecem sem a sua intervenção. Eles simplesmente estão acontecendo na sua tela mental. Mas quem está vendo eles? Quem é o observador deles? As vozes estão na tua cabeça o tempo todo. Tem voz dizendo isso para você, voz dizendo aquilo. Mas quem é aquele que está escutando? Vocês já pararam para pensar que vocês não têm interesse por aquele que está escutando? Por aquele que está vendo? Vocês têm interesse por aquilo que está sendo apresentado, por aquilo que está passando, pelo filme. Vocês acham que fazem parte do filme, mas não. O nosso eu verdadeiro não está dentro do filme. O nosso eu verdadeiro está sentado na poltrona, ele é o espectador. Tanto é que esse filme acaba um dia. Mas o espectador vai continuar ali. Né? Ele vai sair do cinema, vai fazer outras coisas. O filme acabou, mas você não acaba. Porque você não é o filme. Melhor exemplo do que o filme é um exemplo que o Nisargadatta Maharaj usa da tela. O filme é projetado numa tela, não é isso? A tela é a nossa consciência. Então está sendo projetado um monte de imagem. A nossa consciência já estava no cinema antes de começar o filme, não estava? A tela não estava lá? Aí veio o filme. O filme foi projetado. Aconteceu um monte de coisa, tal. Ela recebeu tudo aquilo. O filme acabou, a tela continua. Teve naufrágio no filme, a tela se molhou. Teve incêndio, a tela se queimou. Teve tiro para todo lado. Teve algum furo na tela? Não. A sua natureza é a tela. A sua natureza é inatingível, indestrutível, incontaminável, eterna, ela existe, ela vai passar por várias projeções de experiências, de filmes, de disso, daquilo, vai começar, vai terminar, mas ela vai estar sempre lá. Então é isso que a gente tem que buscar, é descobrir, não é sobre o filme que a gente assiste, a experiência que a gente vive, mas sobre quem está recebendo isso. É isso que os orientais tanto falam, que a gente tem que buscar. A primeira pergunta que a gente tem que responder é: quem sou eu? E essa pergunta, ela parece simples, mas ela é extremamente complexa. A gente nunca faz essa pergunta, porque a gente pensa que eu sou... Deixa eu perguntar, por exemplo, deixa eu ver... Se eu perguntar... para qualquer um de vocês, deixa eu pensar numa pessoa que pode me responder isso. E que é minha amiga aqui. Qual que é o seu nome?
Deixa eu perguntar, quem é você? O que você me diz? Quem sou eu? É. Cátia, eu não perguntei o seu nome, eu perguntei quem é você. Eu me vejo mãe, avó. Eu não perguntei se você é mãe, se você é avó. Eu quero saber quem é você. Não, retira tudo isso. Estou perguntando quem é você. não vou tirar tudo isso, não sou nada. É isso. É a tela. Até isso foi. Pronto, chegou no nada. Então, eu não sou o nome, eu não sou o corpo, eu não sou o pai, eu não sou o avô, que agora eu sou avô também, dá licença. Eu não sou o marido, graças a Deus. Não sou nada disso. Tudo isso daqui faz parte do filme. Entendeu? O que eu sou vai continuar. É esse eu sou que a gente tem que procurar, gente, que a gente tem que investigar. A gente não pode passar a vida só envolvido com as ilusões do corpo, do mundo, da terra, disso e daquilo, e totalmente desconectado da essência, daquilo que é eterno, indestrutível, incontaminável, daquilo que... Esse é o reino de Deus. Quando Jesus fala de reino de Deus, ele está falando sobre isso. Sobre isso que reina dentro de nós, nossa essência. Sobre isso que está além da mente. Enquanto a gente estiver na mente, a gente está na dualidade, no certo e errado, no pode, não pode, no bom, no mal. Depois que a gente passa esse campo da mente, a gente só encontra uma coisa só. O campo da consciência. E aí, no campo da consciência, somos todos um. Somos todos o mesmo Deus. Somos todos a mesma essência. Tá certo? Ou não?